Fala galera do canal Santista Comenta, Fernando aqui para mais um vídeo do canal para falar do jogo de ontem entre Santos e Cuiabá na Vila Belmiro, empate por 0-0, resultado péssimo para o Santos, muito ruim. Eu tô aqui com a tabela para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre esse um ponto, se foi bom ou ruim. Porque eu discordo de muitas coisas que foram faladas na entrevista do Marcelo Fernandes. Como, por exemplo, ele falou que o Santos ganhou um ponto. Na minha opinião, o Santos perdeu 2 pontos. Deixou de ganhar, né? Na verdade, 2 pontos. Porque o que acontece? O Santos ele ganhou um ponto no jogo contra o Corinthians, na minha opinião. Contra o Corinthians, sim, ele ganhou um ponto. Porque pelo que foi o jogo, com aquele pênalti que eu já disse, na minha opinião, que não foi, né? O Santos conseguiu ganhar um ponto, porque era pro Corinthians ter vencido o jogo. Sejamos honestos, né? E ontem, o Santos não foi jogo, cara, o Santos podia facilmente ter perdido. Entendeu? Foi um jogo para empate pelo que as duas equipes produziram. Já entrando no jogo diretamente, né? Para falar do que foi o jogo. Cuiabá que veio com 3 zagueiros, né? Claramente o Cuiabá veio para, no mínimo, aí somar um ponto. Um ponto já estava bom pro Cuiabá, né? Que iria, né? Como foi para 41 pontos. E, cara, o Cuiabá veio para amarrar o jogo. Vários momentos aí fazendo cera. Amarrando o jogo como podia. O Daverson, como eu falei, daquele jeito dele, né? Pra chamar atenção, né? Brincando e se aparecendo ali, né? É o jeito dele, né? Tem que saber levar isso daí. E nisso o Cuiabá foi amarrando o jogo e o Santos se permitiu entrar nesse jogo do Cuiabá, né? O Santos que ontem surpreendeu de novo a postura. Um time que é surpreendente no aspecto de irregularidade. O Santos é um time que ele consegue tomar 3 do Cruzeiro. De repente ele vence o Palmeiras de virada fora de casa. Toma 3 do Cruzeiro na Vila, né? Aí toma 7 do Inter. De repente ele bate o Flamengo de virada também fora de casa. Então é um time que você pode esperar de tudo numa partida. Tanto ser goleado como vencer um adversário dificílimo fora de casa. Perder para um adversário teoricamente mais fácil, né? Jogando em casa. Então é um time que não dá para você prever nada. Eu diria até que se não é o time mais ali, surpreendente do campeonato nesse quesito, é um dos mais, né? Que você pode esperar qualquer coisa num jogo do Santos. E ontem foi um jogo realmente para 0-0, né? Um jogo fraquíssimo do ponto de vista técnico, né? Para quem não é torcedor de nenhuma das duas equipes, sofreu um pouco, né? Para assistir um jogo desse, né? Um jogo bem fraco mesmo. O Santos que teve ali, na verdade, uma finalização, né? Que a gente pode contar assim, de chance realmente de gol teve do Rincon, né? E, cara, para ser bem breve, assim, com a atuação dos jogadores, né, indo individualmente, para mim teve o Rincon fazendo uma atuação ali ok, né? A gente sabe que o Rincon tem as questões físicas por conta da idade, né? Então, com o decorrer do jogo, ele vai cansando. E para mim, quem se destacou ali, que foi o melhor da equipe, foi o Joaquim. Você vê que o Joaquim tava querendo o jogo, tá confiante, salvou muitos lances ali, tanto do Messias quanto dos dois laterais que foram horríveis na partida de ontem. Se tem uma coisa no Santos que dói os olhos de assistir, é as laterais. É uma posição que o Santos está muito carente, tanto na direita quanto na esquerda. A gente entende agora o porquê que o Lucas Braga entrou e ficou nessa posição, porque, cara, entra um pior que o outro. Ontem começou com o João Lucas, que tinha muita gente até que pedia, né, quando jogava o Lucas Braga, não, põe o João Lucas porque ele é da posição. Ontem a gente viu que não dá pro João Lucas jogar. E além disso, ele começou a errar, a torcida começou a pegar no pé. Quer dizer, um cara que já tá sem confiança, já não joga bem, não é um bom jogador tecnicamente, tá sem confiança, com a torcida ainda pegando no pé, tem tudo pra dar errado. E se o cara não tiver ali, né, bater no peito mesmo, né? Enfrentar a situação, ele se deixa levar pela torcida
E aí que não joga nada mesmo, né? Depois entrou o Caissara, pior ainda, conseguiu ser pior que o João Lucas. Teve um lance que o Santos quase levou um gol, que o Caissara escorregou ali, deixou, acho que foi o Derek, né, jogador do Cuiabá, que não foi tão bem na finalização, né, poderia ter feito o gol do Cuiabá. E os cruzamentos, cara, o João Lucas não acertou um cruzamento. Quando cruza muito forte, ele ou cruza em cima do jogador que tá marcando. Os caras não conseguem, um jogador profissional não consegue colocar a bola na área, cara. Até os cachorros tá latindo aí, concordando. Mas é difícil, cara. Você vê essas coisas assim é complicado. E ontem era jogo pro Santos vencer, entendeu? Aqui olhando a tabela, o Santos agora foi pra 38 pontos com um empate. Tá na frente do Bahia e do Vasco, né? O Vasco que venceu ontem o Botafogo. Abre a zona do rebaixamento o Cruzeiro 37, Goiás 35, Coritiba 23, América Mineiro 21. Só que tem uma coisa que tá todo mundo se esquecendo. O Cruzeiro, tudo bem, tá atrás do Santos, tem 37, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos. Ele pega o Fortaleza fora de casa. Então o Cruzeiro pode ir pra 40. Tem muita gente se esquecendo desse porém, né? O Santos, se vencesse hoje, ontem, né? Como eu falei, passaria o Corinthians, trocaria de posição com o Corinthians, né? Mas agora é uma sequência duríssima. Outra coisa que o Marcelo Fernandes falou, que eu não concordei, que é como se o Santos tivesse trocado pontos. É como se o Santos tivesse empatado com o Flamengo e vencido o Cuiabá. O pensamento, cara, desculpa, mas o pensamento não pode ser esse. A partir do momento que você vence um Flamengo fora de casa, do jeito que o Santos venceu, era para os jogadores terem colocado na mente que se vencer o Flamengo, você pode vencer qualquer um. Entendeu? Então aquilo era para dar um ânimo a mais pro time. E foi justamente ao contrário, porque se a gente seguir com esse pensamento de um pontinho, fica difícil, viu? Porque muitas vezes você vai para empatar e acaba perdendo. E é um campeonato que, como eu disse no último vídeo, os times de baixo estão começando a pontuar. Vasco pontuando, Goiás pontuando. O próprio Cruzeiro que está aí em baixa, mas está ali no bolo. E pode ser até que os 43, ali 44, até mesmo 45 já não sirva mais para se salvar. Então tem que ficar esperto de olho nisso aí, porque se fica contando só com empate, pode ser um problema. E voltando às atuações individuais, falei do Joaquim, né, que foi bem, na minha opinião. Messias não dá para ser zagueiro do Santos, mas é o que tem, né? A gente tá sem zagueiro. Só tinha ali o Jair, que não, é arriscar demais, né? Colocar o Jair ali numa fogueira dessa. Mas não tem muito o que fazer. Meio de campo fraco do Santos, né? Como eu falei, eu gostei do Rincon. Mas, cara, começou com outra coisa que eu queria falar. Jean Lucas, tô contando, já são 4 jogos sem jogar bem. Se não tiver mais, né? 4 jogos seguidos que eu tô contando que o Jean Lucas não tá jogando nada, absolutamente nada. Até em vitórias do Santos, ele não tá jogando nada. Lucas Lima sem intensidade nenhuma. Ali em muitos momentos, sabe? Parece que ele falta aquele negócio de chamar a responsabilidade num jogo como esse. Outra coisa que eu queria falar é o Soteldo ontem, fominha, extremamente fominha. Vários lances que ele deu um drible, clareou a jogada. Em vez de ele passar para um companheiro, ele preferiu dar outro drible, segurar a bola e perder a bola e matava a jogada todinha. Mendonça mal, né? É o normal do Mendonça, né? E o Mendonça ele tem lampejos, né, de bom jogador. Mas a regularidade dele é ir mal nas partidas. O Marcos Leonardo nada pôde fazer, que só chegava pancada para ele, né? O Santos viveu muito de ligação direta ontem, de lançamentos. O Furt até que entrou razoavelmente bem, né? Conseguiu tentar algumas jogadas ali com o Max Silveira, né? Mas também nada conseguiram fazer de interessante. Pra mim, é que nem eu falei, só se destaca o Joaquim na partida de ontem. E foi isso, galera. Próximo jogo, Santos visita o Goiás na Serrinha. Quinta-feira, 7 da noite, jogo dificílimo. Temos aqui também o Bahia recebe o Cuiabá.
Cruzeiro e Vasco se enfrentam, então um dos dois aí vai se matar entre Cruzeiro e Vasco. Um vai tirar ponto do outro, né? E de interessante, na parte de baixo temos esses jogos. O Corinthians ele recebe também o Atlético Mineiro em casa, né? Então o que acontece? Se o Goiás vencer, o Goiás vai com tudo pra cima do Santos. Goiás vencendo vai a 38. Empata com o Santos, empataria também. Não, o Goiás tem 2 vitórias a menos. Então ele empataria em pontos, mas ficaria atrás porque ficaria ainda com 1 vitória a menos. Então é complicado. Cruzeiro vencendo vai para 40, ainda com um jogo a menos. Então tá muito perigoso. Santos a 1 ponto da zona do rebaixamento. Pensar, como eu falei, pensar em empate é brincar demais com a sorte. Ficar pensando em um pontinho. Eu entendo o lado de quem fala isso no sentido de que o time tá na zona do rebaixamento, melhor somar ponto do que perder. Mas você não pode só pensar em empate, entendeu? Tem que entrar nos jogos para vencer, é como eu vinha falando, tem que tratar como uma final. E ontem o Santos não tratou o jogo como uma final. Quem assistiu o jogo sabe muito bem disso. Já a compensação no jogo do Vasco que eu assisti contra o Botafogo, vocês viram os jogadores do Vasco dando a vida em cada bola. Então essa é a diferença. Você tem que manter essa regularidade. Deu a vida lá contra o Flamengo? Tem que dar a vida contra o Cuiabá também em casa. Contra o Goiás fora. Se não fizer isso, vai ficar sempre nessa situação. E isso explica muito bem, esse comportamento explica muito bem por que o Santos está brigando o campeonato todinho para não cair e nesses últimos 3 anos brigando para não cair. Porque o comportamento dos jogadores é esse, né? Não adianta você jogar bem um jogo e no outro ter outro comportamento. O que diferencia os bons times da parte de cima e da parte de baixo é esse, o comportamento. Porque oscilação todos vão ter. Mas tem que ter uma regularidade sempre em positivo, né? Então é isso, pessoal. Temos o próximo jogo aí contra o Goiás fora. Como eu disse, mais uma final. Tem que ser tratado como uma final. E esse jogo aqui, cara, por mais que possam achar e muita gente falar que 1 ponto tá bom, discordo, tem que ganhar. É ganhar fora de casa contra o Goiás. Entendeu? Porque depois o Santos recebe o São Paulo em casa. Tem também muita gente falando, o São Paulo não ganha de ninguém fora de casa. Tudo bem, os números mostram isso, mas é um clássico. Tudo pode acontecer, como eu falei. O Santos é um time imprevisível. Então, é muito complicado. E é isso, torcer pra conseguir aí 3 pontos no próximo jogo, porque é uma sequência dura. É Goiás fora, São Paulo em casa e Botafogo fora. Nem saberemos como chegará esse Botafogo nessa rodada aí, quando o Santos for enfrentar eles, né? Como estará o Botafogo. Então, não dá pra brincar com a sorte. Então é isso, pessoal. Quem gostou, curta, comenta, compartilha. E é isso aí. Valeu. Falou. Um abraço.